Olá meninas, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser essa unha olho de gato. Vamos iniciar aqui medindo o nosso molde. Nosso molde perfeito aqui para essa unha é aquele que abraça de uma lateral a outra e sobrando um espaço aqui por cima da nossa unha para colocar o nosso gel. Aqui eu vou começar higienizando a nossa mão. Assim que a sua cliente sentou na sua mesa, você higieniza a mãozinha dela e aí sim você começa os procedimentos. Por quê? Porque essa unha pode ter uma oleosidade, um cremezinho na mão, então é importante você fazer essa higienização. Aqui eu vou começar abrindo as ranhuras da minha unha. Vocês vão observar que tem um pouquinho mais de pó saindo, é porque eu removi um alongamento para eu poder gravar essa aula para vocês, ok? E aqui eu vou remover todo o brilho dessa unha, onde eu vejo que tem um brilhozinho, com a mão bem levinha eu venho fazendo essas ranhuras. Finalizou, eu venho com a minha broca PM718 ali na área da cutícula, onde essa lixa 180 não alcança. Vou remover todo o pozinho e venho novamente com o meu prep, retirando todo o resquício de pó que tiver sobre essa lâmina. Temos que deixar essa superfície bem limpinha, como se fosse um campinho cirúrgico, para não ter problemas de descolamento. Aqui eu vim com os meus dois preparadores, o meu desidrate e o meu primer ácido, e em seguida eu venho aqui com a minha base em gel. Eu passo sobre toda a minha lâmina, sem esquecer de nenhum pedacinho, sem a base em gel, porque a base em gel é que vai adesivar o nosso gel aqui por cima. Levei na cabine por 60 segundos e aqui eu vou colocar o meu produto no meu molde. Eu venho com a camadinha bem fininha até o ponto que eu quero o tamanho da minha unha e venho esticando ela bem esticadinha. Kelly, pra que essa camadinha? Para não dar bolhas quando a gente vem com essa pérola maior. Peguei aqui uma pérola do tamanho de uma ervilha e venho colocando de um lado para o outro no molde com uma delicadeza, sem forçar esse pincel, porque é o gel que puxa gel. Então, se você colocar força aqui no pincel, vai fazer um buraco aqui no seu gelzinho. Venho só com uma pérola bem pequenininha aqui no meio para fazer o nosso ponto de tensão, para não ter quebras. E venho de uma lateral a outra aqui colocando nas minhas paredes laterais, para não dar dentes no nosso alongamento. Vou virar aqui para ver se não tem nada transparente. Aqui próximo à área da cutícula eu vi uma transparência, então eu vou levar um gelzinho até ali. Mas como a área da cutícula não é ponto de quebra, eu deixo um pouquinho mais transparente. Vou virar aqui o meu molde. Vou ligar aqui a minha cabinezinha e já deixo preparada. E venho com o meu molde a 45 graus. Um pouquinho inclinado, encostei na minha unha e levo até a cutícula, abaixando esse molde, porém sem apertar. Vou levar aqui 5 segundinhos só na área da cutícula para esse molde não soltar. E aqui por baixo, como está molinho, eu ainda consigo mexer e acertar, ó. Venho aqui depositando aonde ficou transparente o meu gel. Finalizou isso, eu levo para polimerizar 120 segundos, 2 minutinhos. Removi o meu molde, é muito facinho, e venho aqui tirando a goma. Por cima não tá com tanta goma, porque o molde não deixa, mas por baixo fica assim uma goma. Para não entupir as nossas brocas, nossas lixas, a gente tira essa goma. O que é a goma? Esse efeito pegajoso que fica, sabe? Vou começar o lixamento aqui de ponta, com a minha lixa a 90 graus bem retinha. Essa ponta tem que ficar totalmente encostada na lixa. Vi que estava retinho, eu já venho aqui no ponto zero, deixando bem retinho também essa lixa, ó, bem deitadinha. Sem inclinar ela, porque senão vai dar um dente aqui no nosso alongamento.
Vi que tem uma pontinha aqui a mais para acertar, já acertei. E aqui nas paredes laterais eu venho com a lixa bem retinha também, trazendo para dentro essa lixa, só para remover essas arrebarbas que fica do gel. Vou acertar aqui, fazer a nossa curvatura com a broca cônica bem inclinada, para não removermos o gel que está por baixo, porque o molde F1 já entrega uma estrutura totalmente simétrica e perfeita, então a gente não tem que remover produto aqui. Vou acertar por baixo, tirando esse relevo do gel, com a minha broca reta de tungstênio. Vou tirar todo o pozinho. E aqui com a mesma broca reta eu venho fazendo nivelamento do gel que fica um pouquinho mais grosseiro aqui. Lembrando para você ter cuidado com esse tipo de broca, porque ela é um pouco mais abrasiva. Então vai com calma, com cuidado para não machucar a cutícula da sua cliente. Fiz todo o nivelamento aqui. E agora eu vou vir aqui com a minha broca PM718, aquela que a gente utilizou lá no início do vídeo. Ela é uma broquinha diamantada e eu vou dar aqui o acabamento fino na minha unha, só para nivelar e tirar qualquer resquício que esteja encostando aqui na minha pele. Finalizado isso, eu venho aqui com a minha fecha-poros, a minha lixa buffer e venho tirando o resto desse brilho que ficou sobre o meu alongamento. Para que eu tenho que tirar esse brilho? A gente tira esse brilho porque se a gente passar aqui o esmalte ou o top coat para finalizar essa unha, ele vai acabar abrindo e não vai aderir na nossa superfície. Limpei todo o pozinho e venho com o prep e algodão novamente para tirar qualquer resquício. Eu limpo tanto por cima quanto por baixo, que eu gosto depois de passar o top coat. Aqui eu vou afastar a minha cutícula. Se você tira a cutícula, esse é o momento para você remover. E aqui vou utilizar o esmalte em gel da Nilove preto. Ele é bem pigmentado e o meu olho de gato. Olha que esmalte lindo, gente. Fica maravilhoso esse efeito. E para fazer o nosso efeito olho de gato, você também vai precisar de um imã como esse aqui que eu vou utilizar. Vou iniciar aqui passando o meu esmalte preto. Esse esmalte da Nilove é super pigmentado, você pode passar até uma camadinha, se você passar bem direitinho aqui e levar na cabine. Eu gosto de passar duas, porque eu gosto de passar uma camada bem fininha para a minha esmaltação não ficar grosseira. Venho abrindo o leque do meu esmalte, passando em todos os cantinhos. E nessa primeira camada, veja que eu não levo tão lá pertinho da cutícula. Eu deixo 1 milímetrozinho sem passar o esmalte, porque na segunda camada eu consigo chegar com mais precisão com o meu pincel lá. E venho deixando esse esmalte bem esticadinho para não ter relevo sobre ele quando a gente passar o nosso esmalte magnético. Vou levar na cabine por 60 segundos e vou passar a segunda camada com bem pouquinho produto também no meu pincel. Lembrando que o esmalte preto e também o esmalte branco, aquele branco corretivo que a gente usa, eles são bem pigmentados, então não deixe a sua cliente ficar tirando a mão da cabine, porque senão ele vai craquelar todinho. E não deixe também menos de 60 segundos, por ele ser mais pigmentado, ele pode não secar aqui totalmente, sua cliente ir para casa e ele acabar descascando. E nessa segunda camada eu levo para todos os cantinhos que na primeira eu não passei, ó. Venho com a mão bem levinha, abrindo o leque do meu esmalte e deixando ele bem esticadinho. Deixei bem esticadinho aqui e vou levar na cabine por 60 segundos novamente. Venho aqui com o meu pincel do meu esmalte magnético, depositando primeiro na ponta e levando ali para a área da minha cutícula, sobre todo o meu esmalte preto. Não precisa de excesso no pincel,
deixo uma camadinha bem fininha sobre a minha superfície. Abro o leque do meu esmalte novamente sobre todas as laterais. Gente, só de passar ele por cima do preto, ele já dá um efeito lindo. E agora, para fazer o nosso efeito, eu venho aqui com o meu imã bem pertinho da minha unha e deixo ele bem retinho por uns 3 a 5 segundinhos. Você pode fazer tanto retinho quanto ele de lateral, assim, ó, na vertical. Deixo ele uns 3 segundinhos e tá pronto o nosso efeito. Levo na cabine por 60 segundos novamente. Venho com o meu top coat passando aqui por baixo. Eu deixo um top coat sujinho, aquele que já tá acabando, pra passar aqui por baixo da minha unha, porque às vezes, querendo ou não, tem uns resquíciozinhos de pó e pode acabar sujando o nosso top coat de passar aqui por cima. E aqui por cima eu utilizo um top coat novinho, sem pozinho, pra gente não ter complicação de ter aquelas sujeirinhas por cima da unha. E venho com o meu top coat abraçando toda a minha esmaltação. Deixo bem esticadinho aqui e levo na cabine por 120 segundos. Finalizado, vamos passar o nosso olhinho de cutícula para hidratar, para dar aquele efeito maravilhoso, e tá finalizado a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Aproveita, já se inscreve, curte e compartilha para que esse vídeo alcance mais pessoas. Tchau!